o pessoal do curso online, né? Vocês já devem ter dado uma olhada aí no material que receberam. O tema que a gente vai debater hoje é o desafio da qualidade de vida em meio ao estresse contemporâneo. É um tema que a gente tinha pensado até para o curso de férias em si, né, seria o segundo tema, mas aí quando a Lorena veio, ela sugeriu que ficasse para a Holanda, né? E teve a ideia de chamar Rafael e Marcos para a gente poder fazer esse bate-bola aqui, né? E de manhã foi excelente, superou expectativas, e a gente tem certeza que a tarde não vai ser diferente, né? Sejam bem-vindos mais uma vez à casa de vocês, né? Espero que seja, no caso de Rafael, o segundo aluno que está conosco, no caso de Marcos Luiz é o primeiro. Apenas o primeiro. Apenas o primeiro, virão outras oportunidades, não tem dúvida disso, né? Rafael preparou aqui os slides, ele já até enviou para mim ontem, né? Muito bom esse como dar um start para a gente começar a fazer a discussão, né, Rafael? Certo. Porque assim, a preocupação sempre que eu tenho quando eu sou chamado para um debate, uma palestra ou não, é exatamente a questão de explicar o que significa aquilo que está sendo debatido. Né? Então, para que você vai fazer uma produção textual, por exemplo, você tem que ter um tema, você tem que entender o que esse tema realmente representa. O que ele é, qual o conceito, a definição. Qualidade de vida pode ser entendido segundo três aspectos que estão aí no quadro listados. A gente pode entender qualidade de vida, que é o assunto-chave da aula de hoje e da produção textual principal, como um método ou uma maneira de avaliar as condições de vida de um ser humano a partir de representações que podem ser ou subjetivas ou objetivas. O que é uma representação subjetiva? Eu falo subjetiva, eu me lembro do sujeito, do indivíduo, do eu. Então, o parâmetro subjetivo de uma representação social é a ideia que eu tenho de felicidade, de bem-estar, de prazer, de realização pessoal. A representação social por parâmetros objetivos já vai ser em relação às necessidades criadas pela própria sociedade. Então, por exemplo, ter um emprego, ganhar um bom dinheiro e ter um patrimônio. Já seria uma coisa determinada de forma objetiva. Porque não é o sujeito, não é o indivíduo, mas sim a sociedade que apresenta essa demanda a ele. Então, eu posso compreender a qualidade de vida segundo esses três critérios. Eu vou ter interrogações exatamente para citar um primeiro momento de questionamento. Né? Então, seria a qualidade de vida simplesmente um método para avaliar as condições de vida de alguém, de um ser humano? Se for isso, a partir de quê? De representações e de parâmetros que podem ser tanto relativos ao próprio indivíduo, quanto relativos àquilo que a sociedade cria como expectativa ou impõe a nós. Não é verdade? Hoje a gente observa, né? A gente que a sociedade, vocês estão aqui no sábado à tarde assistindo um aulão para fazer um simulado, para quê? Com o intuito de, a gente sabe que existe uma preparação para, né? E essa preparação para uma vida acadêmica que vai desembocar numa vida profissional bem sucedida é o objetivo de todo mundo que estuda. Agora, como ele disse, o parâmetro social existe. Todo mundo, para ser bem sucedido, tem que ganhar dinheiro no mundo capitalista, não é assim? Uma pessoa que não ganha dinheiro pelos parâmetros capitalistas, ele não é bem sucedido. Porque o nosso conceito de ser bem sucedido ou não ser está diretamente atrelado aos ganhos monetários. E em decorrência disso, a gente enfrenta problemas. Porque nem todo mundo vai conseguir. A lógica do capitalismo é uma competição. Eu pensei numa coisa aqui, quando a gente fala das tipologias textuais, a gente costuma dizer que há 5: exposição, dissertação, argumentação, narração, descrição e injunção. São 5 tipologias textuais da nossa língua. A descrição, que a gente às vezes categoriza como estática ou dinâmica, não é? Também pode ser avaliada a partir de 2 paradigmas. Quando eu olhei subjetivos, objetivos, eu lembrei disso. Existe a descrição impressionista e existe a descrição expressionista. Impressão, esse prefixo in significa o quê? Para dentro, né? Então é pressão para dentro. E expressão, ex é para fora, pressão para fora. Então, se eu perguntar para vocês, quais desses 2 parâmetros aí, na ótica de vocês hoje, mais determinam o que seria qualidade de vida? Os parâmetros externos ou objetivos, ou os parâmetros internos ou subjetivos? Ou, melhor, até que ponto os parâmetros objetivos influenciam a subjetividade e até que ponto os parâmetros subjetivos determinam a exterioridade, né? Porque às vezes eu tenho uma expectativa de vida, eu tenho
planos, eu tenho projetos, eu tenho metas a alcançar na vida e objetivamente eu tenho mais ou menos dificuldades de alcançar esses parâmetros, né? Ou às vezes eu até mudo o que eu tinha em mente por conta de exigências externas a mim. Então eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer logo de saída, né? Porque eu acho que a questão subjetiva hoje é asfixiada pela questão objetiva. Então eu sou compungido pelo que me é exterior a buscar determinadas metas que de repente nem sejam aquilo que eu prospectava para a minha vida. Então às vezes eu faço vestibular não porque eu tenho identificação com a carreira, por exemplo, mas porque há uma conspiração externa que me leva a abraçar aquela carreira, né? A gente teve ano passado, Marcos e Rafael, uma aluna que a priori faria vestibular para medicina. Ela estava se preparando, não passou no terceiro ano, estava com a gente, mas quando eu ia abrir mais ou menos, ela disse, não, eu não vou fazer mais medicina, eu vou me dedicar à estética. Começou com o pai e com a mãe, eles apoiaram, ela largou, o contexto largou o cursinho e tal, e faz estética, já é maquiadora, então ela está numa área, e tem planos inclusive, dentro dessa outra área completamente diferente, a não ser que ela encontrasse um pouco mais adiante a medicina estética, por exemplo, mas a priori eram áreas diferentes, né? Então ela pagou o preço de tomar uma decisão, acho que contra as expectativas de quem durante muito tempo esperou que ela fosse enveredar por aquela carreira, né? Então eu achei muita coragem da parte dela, nem todo mundo tem essa coragem, né? Acho que mais do que ela só o Kleber, né? O Kleber, que é aluno nosso aqui da turma de quarta-feira, ele já estava terminando direito na UF e largou para poder fazer medicina. E hoje estuda junto com o irmão, que ainda é terceiranista, para poder entrar. Então, assim, é uma coisa difícil, né? Tu te lembra também de Carlos Eduardo, que hoje é médico? Carlos Eduardo era do Exército. Largou o Exército para poder voltar a estudar tudo de novo e realizar o estudo. Eu cozinhei particular quando eu não posso cozinhar. Já acabou. Gente boníssima. Eu até encontrei ele. Ele está na Valetec agora. Eu olhei, acho que ontem. É um cara excelente, né? Vamos lá. E, olha só, nós temos genética diferente, origem diferente, padrões sociais diferentes, mas o objetivo, quando você tem um objetivo comum, ou que é seu ou que é imposto, isso leva a estresse. Como eu tenho genética diferente, mas é me exigido uma qualificação igual dos outros, um rendimento igual dos outros, uma objetividade igual dos outros. E muitas vezes, para eu conseguir esse ambiente de estresse, eu abro mão, eu tenho que usar algumas medicações. Essas medicações, na maioria dos casos, como a gente vai discutir aqui ao longo da aula, não são necessárias, são na verdade uma imposição social, não é uma necessidade fisiológica minha. Fisiologicamente eu poderia ter um rendimento sem o uso dessas medicações, mas o estresse pelo resultado objetivo num tempo curto me leva a usar algumas medicações que com o tempo me transformam em um dependente. Eu acabo sendo um dependente. Então, por isso a minha importância de estar aqui, de vez em quando, estragando o prazer deles, eu fico viajando, mas vem cá, vamos para química, vamos para biologia. Porque aí a gente entra, Marcos, no desafio. Porque o tema de hoje é o desafio da qualidade de vida. Essa palavra desafio que está aí nesse tema, ela já está dizendo duas coisas para quem vai escrever. A primeira delas, qualidade de vida não é uma verdade absoluta. Nem todo mundo vive qualidade de vida. Segunda coisa, ela não é fácil de ser obtida, porque se é um desafio, é porque não é fácil. Então, as duas premissas que você precisa considerar para escrever essa redação daqui a pouco é, primeiro, existe um desafio de alguma parcela ou de várias parcelas da população de alcançar a qualidade de vida como se espera. Aí entra a questão do subjetivo e objetivo. E a segunda coisa, isso não é uma coisa que todo mundo vai conseguir, porque vivemos em um mundo capitalista competitivo, cuja máxima é a exclusão. Então, essas duas premissas vão nortear toda a redação de vocês. E o curioso também é que há alguns autores que falam em subjetividade coletiva. Eu já li sobre isso. Então, a priori, quando você fala em subjetividade, você individualiza, particulariza, né? Mas há aqueles que falam em subjetividade coletiva. Então, é possível que numa sociedade determinados valores sejam tão esparramados, tão disseminados, que eles se tornem quase unânimes. É possível, Rafael? É uma coisa possível, né? Que há todo
a gente pode falar nos aparelhos ideológicos, né? Do Estado, a mídia, por exemplo, figura nesse bojo aí como um veículo capaz de padronizar, uniformizar os olhares, né? Disciplinar os desejos também de alguma forma. A gente fala, por exemplo, padrões de beleza. A gente diz, mas é uma coisa subjetiva, é relativo. Mas mesmo sendo subjetivo e relativo, existem os padrões. Exatamente. Então é uma subjetividade. Encastelados, No caso de porque às vezes a pessoa segue embora e não, por mas exemplo, o padrão não se é a gente isso, né? pensar bem, a gente sabe que hoje o estresse, que a gente chama de estresse contemporâneo, né? Sim. Tem até um nome bonito, né? Que é estresse contemporâneo, uma coisa assim, né? Chique. O estresse hoje é uma máxima. Por exemplo, você vai ao médico com um ataque cardíaco, se você faz todos os exames cardiológicos e dá tudo normal, o médico diz que é o quê? Estresse. Aí ele diz o que para você? Precisa você dar uma aliviada, vai relaxar, aí você diz assim, doutor, tipo, um médico falando isso pra mim, né? O médico tem uma vida super corrida. Isso é uma coisa tópica, não ter estresse. Isso é uma coisa que não dá pra... Como que eu vou ver sem estresse, né? E assim, a gente vivencia isso no dia a dia, de modo que o estresse tem levado ao surgimento de várias doenças. Ele em si já é uma doença, Marcos? Eu nem sei se estresse é uma doença. Ou é um fato, o estresse do nosso corpo, ele é... O estresse é um conceito físico, na verdade, né? Exato, é estressar mesmo, é como se fosse um músculo que foi forçado demais ou um neurônio que foi forçado demais. Certo. Ele está em funcionamento acima do seu limite, por algum momento. Mas na nossa vida cotidiana, o estresse também é necessário. As conquistas, elas levam ao estresse, não só as conquistas capitalistas. Mas aí que tem o estresse como patologia, porque o limite entre o que é o estresse bom, o estresse que me motiva, o estresse que me dá gás, que me faz produzir, que me faz ganhar dinheiro, que me faz... O estresse que me dá um problema de coração, que me dá um problema de concentração, que me dá sobrepeso, que me dá outras coisas que não são... Volta à minha palavra inicial. Nós somos genéticas diferentes, formações sociais diferentes, cultura diferente, educação diferente. Tem gente que sob estresse é tranquilo. No meu caso, sob estresse Eu também, sempre assim. Tranquilo, não. Por exemplo, se eu dispuser de muito tempo para pensar alguma coisa, normalmente não consigo produzir muito. Agora, se eu estiver fazendo naquela hora exatamente, sem pensar demais, funciona muito bem. É uma genética diferente. Então, para não algumas funciona pessoas, o estresse ele é importante para o seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Para outros não, que eles não têm, a genética não permite viver sob estresse. Eu não tenho mediadores químicos, eu não tenho neurônios que suportem esse pensamento aguçado. Então, por que é tão usado hoje o estresse? Porque nós queremos o mesmo padrão das pessoas. Aí entra a questão. A gente quer objetividade no que é subjetivo. A gente, para não dizer que nós não falamos nada na terça-feira quando nós nos reunimos, quando a gente falou, nós falamos quem tinha mais estilo de gestão, viu, Semara? Eu, com o tempo, eu tenho mais estilo de gestão. Sim. Isso a gente vai vendo com o tempo. E não adianta dizer assim, Antônio, tu vai ter que ter o mesmo estilo de gestão de Lorena. Ou então, numa empresa tem um gerente, ele sai e vem outro, se eu quero que você tenha o mesmo padrão novo. Não tem, nós temos dinâmicas diferentes. E quando eu não consigo atender isso, é meu nível de estresse. Aí sim, o meu funcionamento orgânico não é igual ao outro. Mas aí, Marcos, entra um grande problema. Uma vez que eu não consigo o mesmo desempenho do meu colega, isso no mundo corporativo e, no caso dos meninos aqui, no mundo estudantil, eu sou considerado fracassado. Eu sofro a estigmatização da sociedade de que eu sou um nada, de que eu sou um vagabundo, de que eu não consigo porque eu sou burro, né? A gente sabe que isso é uma realidade. Quem não passa e está 3, 4 anos no cursinho é o retardado da turma, né? E aí, o estresse é maléfico. E o que eu observo? A pessoa não sabe lidar, não tem o conhecimento ou a condição financeira de procurar a melhora disso, e aí desemboca nas síndromes. É síndrome do pensamento acelerado, transtorno bipolar, síndrome do pânico, enfim, você tem uma série de síndromes que estão, inclusive, sendo estudadas hoje, cujo principal componente é o estresse. E aí, a gente faz o quê? Como não sabe tratar, toma remédio. Assim, E nesse eu entendo momento, muito o estresse, assim, se eu estou no mundo corporativo e eu tenho que ser criativo, você jamais vai encontrar uma pessoa que substitua a outra ao nível pau da criatividade.
trazendo para a nossa realidade, e nossa aula aqui vai ser, nosso aulão serve muito também para falar do momento de vocês, da preparação do vestibular. Nós estamos aqui no mundo de repetição. Eu tenho que ser criativo numa redação, mas Antônio, Lorena e outros professores da cidade mostram que a repetição de temas, você acaba tendo um padrão de qualidade numa redação desde que você se habitue a escrever sobre diversidade. Certo? Eu tenho que ter uma criatividade individual, tenho, porque na hora eu não tenho certeza qual tema que está lá, então eu vou criar alguma coisa. Mas a repetição, assim como a repetição dos filósofos, a repetição do que está acontecendo nos movimentos sociais, a repetição de estudar que composto químico é esse que tem nitrogênio, que tem hidroxilo, essa repetição, ela acaba gerando uma fixação. E nós estudamos tanto A, B, C, Rá, Ré, Mi, igual U, que nós assimilamos essas famílias e aprendemos. Daqui a pouco a gente estava falando, daqui a pouco a gente estava lendo. Então, de tanto a gente repetir aqui, a gente consegue passar no vestibular. Eu tive alunos que começaram a estudar comigo que nunca está no nível abaixo de zero. Assim, vai ser muito difícil passar, se ficar aqui 5 anos. E essas pessoas ficaram 5 anos e passaram. O estresse vai vir decorrente do quê? Da imposição de novo social, que eu quero resultado rápido. Aí o que a gente observa hoje? Um monte de gente, por exemplo, nesse caso, tomando Ritalina. Porque precisa se concentrar, render. É um desafio, eu tenho que render. Eu tenho que dar resultado. E aí a gente tem hoje uma cultura do uso de, por exemplo, Ritalina sem precisar usar, porque a gente sabe que Ritalina é utilizado para a gente ter transtorno de atenção, né, déficit de atenção. E a pessoa sem nenhum diagnóstico vai lá e toma, tem um monte, eu conheço, entendeu? Eu não sei se tu te lembra de um camarada chamado Matheus Reis, flamenguista, muito bom, vivano, palhaço, ele foi da Função, 2009, e ele fez redação comigo, né? E esse camarada queria passar para a direita, na época o vestibular da UEM ficou muito concorrido, né? E ele estava em 44 de 30 vagas. Ele disse, eu vou subir. Aí ele viu. Eu não sei se era Ritalina ou algo similar, que tinha aparecido na super interessante. Mas na época ele precisava de uma receita do psiquiatra para poder comprar. Aí ele procurou o psiquiatra, pegou a receita e comprou. Aí tomou o primeiro comprimido, né? Aí disse, Antônio, eu joguei a caixa fora depois. Porque se tu colocasse uma parede branca em um ponto e pedisse para eu ficar o dia todo olhando para aquele ponto, eu conseguia. Eu fiquei com medo daquilo ali. Rapaz, eu vou jogar esse negócio fora. É porque eu acompanhei. Que o nível de concentração era tamanho que ele conseguiria ficar olhando para Não, ele que disse. Aí eu fiquei com medo e joguei o resto da caixa fora. Não tomei nada. Ele conseguiu passar, acho que ele até se formou, ele passou na última também depois, para a direita, acho que foi até no último PSG, e foi chamado, e já acho que já até terminou, já está na advocacia já. Entendeu? Então assim, existe a pressão externa? Existe. Mas há uma questão aí que o Marx ressaltou muito bem com ele, que ele vai mencionar agora, que é o nível de absorção dessa substância. Eu lembro de um documentário chamado Quem Somos Nós? É uma pergunta, né? Esse documentário tem mais de 2 horas, ele mostra muita coisa, inclusive como nós somos quimicamente dependentes de tudo. Na verdade, se você diz assim, eu sou viciado em chocolate. Não. Você é viciado na substância que é produzida quimicamente no seu organismo para as suas células quando você ingere o chocolate. Então, o seu corpo ele é viciado. Quem é depressivo tem vício na substância que é liberada pelo seu corpo quando você está em depressão. Então, nós somos química. Todo o nosso corpo é química. Né? É água, como a gente brincou naquele dia, carbono e água. Né? Então, assim, determinadas substâncias que as pessoas ingerem podem até causar ou surtir um certo efeito, mas tem uma rebordosa a posteriori, né? Exato. E a gente falou um pouquinho disso, desse estresse, dessa dependência aí, que é muito comum no nosso meio e que é muito uma discussão bem simples. Eu estou fazendo apologia à Ritalina, então se todos nós vamos usar, vamos ter um poder de concentração fantástico, nada me abala, todos nós passaríamos para a medicina? Não, porque eu não tenho vaga em primeiro lugar para tudo. E segundo, concentração é uma coisa, reter conhecimento é outra coisa. Reter conhecimento é literalmente HBS. Pode falar no vídeo, não pode? Horas de bunda sentadas.
HBS. Não tem para onde. Vamos um pouquinho aqui para misturar biologia com química. Faz conexão com os neurônios. E entre eles eu não tenho uma ligação completa. Isso aqui eu vou ter um produtozinho químico que vai ajudar a passar a informação de um neurônio para outro. Isso aqui são os neurotransmissores. Vou fazer uma transmissão. Só que é de um neurônio para outro, é um neurotransmissor. Isso aqui é uma sinapse, eles não estão ligados. Para o bem e para o mal. Passa a informação de um neurônio para outro, uma sinapse, eu tenho sempre um balanço em passar rápido e passar lento. Porque tem hora que é um dia que a gente tem que despertar e tem hora que a gente tem que relaxar. Eu tenho, falando um pouquinho de biologia química, a gente tem normalmente produtos à base de amina, como o café, que eles são excitantes cerebrais, é para agitar mesmo o cérebro. Agitando o cérebro agita o músculo e você acorda e você fica mais agitado. E tem as amidas, que são calmantes, são depressores cerebrais. Para você, a maracujina, é o que criança, para dormir, a mãe normalmente dá. Calmando, camomila. Agora, Márcio, me diz uma coisa aqui. Se eu tomo café e não me acendo, e tomo suco de maracujá e não me apago, o que isso significa? Tipo ele. Comigo nada funciona. Eu posso tomar o suco de maracujá mais concentrado que eu ver, eu não fico com sono. Eu posso tomar café e ele não tira o sono. Que negócio é esse? Nossa genética individualizada. Agora, Nossa genética individualizada. Agora o Lorena vai tomar um cappuccino, aí a mãe dele ainda fica com uma frescura, cappuccino descafeinado. Isso é uma a cafeína no meu organismo é uma droga, uma droga de fato muito pesada. Então, se eu tomo cafeína, eu me sinto mal. Eu não tenho taquicardia, eu desenvolvo ansiedade, pânico, se eu tomo cafeína. Tá extremamente ligado. Eu começo a ter o coração bate, que eu digo, vou morrer agora, entendeu? É agora. Agora tu imagina, a gente lá em Nova York, agora disse, eu vou morrer. Ano passado, tá com medo. Aí eu disse, tá tudo bem, aí eu chamei o táxi. Aquele chafé. Meu irmão, eu tomei um diabo lá que eu vou te falar uma coisa. Aí eu vou morrer, eu morro mexido. Eu chamei o táxi. E olha que aquele café é um café extremamente fraco. Excesso de marketing, nunca mais na minha vida. Então, Aí assim, no o meio meu do caminho, a organismo, pessoa não conhece a pagar lá e depois ela ficou assim. imagina, um casal, o meu organismo, a cafeína age e a maracujina também. Então, se eu tomar um suco de maracujá, eu invoco na hora. Ele não, nada, não adianta dar uma coisa ou outra, entendeu? Isso é um belo exemplo de que você tem um amigo que toma Ritalina que vai ter um desempenho fantástico, você não vai ter. Mas nada substitui ao nosso estudo. Eu não preciso mais de curso de redação, porque agora eu vou sair aqui para tomar Ritalina. Só que não. Só se você usar aquela substância que vai no aquele filme com o... Lucy. Não sei se é Lucy, aquele que é com o Robert De Niro e aquele outro cara lá do olho verde. Ah, sim. Que é uma substância que o cara até antevia as coisas. Parece que até Mas tem um chamado Lucy, que ela sabe fazer tudo, viu? Ela sabe fazer tudo, ela aprende fração de ela sei. No filme lá, Lucy com a história da lança, ela até se desintegra. Ela se desintegra no final. Cérebro do seu cérebro. Nós somos sinapses. Nosso processo de aprendizado, nosso processo de interesse, das diversas formas de aprendizado que nós temos, seja ela visual, ou auditiva, ou tátil, ou de comunicação mesmo, por fala, ou só por mímica, as diversas formas de comunicação são sinapses que nós fazemos. Essas sinapses, nós temos vários neurotransmissores do nosso próprio organismo, que tem os artificiais. Por exemplo, eu tenho alguém que adora adrenalina, a dopamina, a serotonina. Eles têm algumas coisas em comum. Eu preciso um pouquinho de química de vocês, tá? Eu preciso um pouco de química, eu preciso de função. Vocês vão também fazer a prova de ciência e natureza, então eu vou ler o texto. Eu estou lendo o texto e tem que saber a função. Na noradrenalina, que função é essa? Amina, essa. Álcool, e esta? Fenol. Perfeito? Multiplique mais. A amina primária, secundária ou terciária? Primária. E toda amina vem da amônia, toda amina tem caráter o quê? Básico. E o que é fenol? Fenol é caráter o quê? Ácido. Nosso organismo é formado de carbono. Toda a nossa estrutura
estrutura é proteína, certo? As reservas que é gordura, mas aí eu tenho proteína. Toda estrutura, cabelo, dente, tudo é proteína. Proteína é aminoácido. Aminoácido é caráter ácido, caráter básico. Eu estou imitando um organismo. Eu estou imitando o que tem no meu organismo, porque eu também tenho caráter ácido, tenho caráter básico. Um tiquinho mais. A água, H2O, um tiquinho mais. Hidrogênio, hidroxilo. Eu tenho um lado positivo e outro negativo, então eu tenho polos. Eu sou o quê? Polar. Aqui eu também sou fortemente polar. Uma substância como essa era absorvida rápido ou lentamente no meu organismo? Rápido. Então ela facilita a passagem dos neurônios da informação nervosa. Tudo bem? A noradrenalina, a dopamina também. Eu tenho amina primária e eu tenho fenol. Eu não tenho algo, diminui um pouquinho a solubilidade, mas eu continuo tendo o caráter básico e o caráter do quê? Ácido, sendo absorvido rápido, facilitando a passagem de informações. Ok? A serotonina. Aqui no decorrer da aula eu vou falar um pouco mais da serotonina, daqui a pouco eu falo dela. Mas eu também tenho a amina, mudou um pouquinho. Essa é a amina primária e essa é o quê? Secundária. E aqui é fenol. Eu continuo tendo caráter básico e caráter o quê? Ácido. O nosso corpo é proteína. Proteína é aminoácido. Aminoácido é caráter ácido básico. Esses compostos são completamente orgânicos. São completamente bem-vindos. Sim ou não? Facilitar a passagem deles. Tem um mais rápido do que todos eles. Tem um aqui mais rápido que todos eles. Certo? O que é que a pessoa está vendo? Adrenalina. A adrenalina é o mais rápido de todos? A adrenalina, pula, suprarrenal, libera o organismo para alguns, ficam travados, porque a pessoa está tem outros que não querem ver logo, quando estão correndo, quero saber onde é que eu vou. A adrenalina é o mais rápido de todos, também ela tem essa dualidade de vocês. Preste atenção. Por favor. O rosto é esse. Adrenalina, dopamina, o rosto é esse. E aqui? Não, isso não é endorfina. Também não. Vamos lá, vem devagarzinho. Esse aqui está no Breaking Bad. Qual a substância do Breaking Bad? Metafetamina. 1, 2, 3, 4. Aqui já vou dar um exemplo. Só que a metafetamina ele vem para cá. O 2 é o carbono alfa, aqui é o carbono. Tudo bem? Presta atenção. Eu sou inteiramente um composto do quê? Básico. Primeira mudança. Isso aqui é uma anfetamina. Olha só. Primeiro, eu só sou um composto básico. Segundo, minha polaridade diminui muito. Eu tenho uma parte que tem cargas, que é polar, e uma parte que é o quê? Apolar. Isso aqui está parecido com o que o meu organismo produz? Não. Mas na hora que eu jogo isso aqui numa sinapse, eu vou dificultar a absorção dessas substâncias que o meu organismo produz. Certo? Então, eu absorvo isso aqui rápido, vai passar tudo rápido. Minha sensação de prazer e de relaxamento é rápida. Diante da noradrenalina, da dopamina, da serotonina, essa sensação de prazer ou de desconcentração é rápida. No tomofetamina, aí eu estou impedindo a absorção de substâncias orgânicas naturais ao meu organismo. E eu estou tendo um produto artificial, menos solúvel. Então eu vou impedir a absorção deles. Como eu não vou absorver eles, eu vou ficar mais do que concentrado. Agora, ó. Primeiro eu tenho a pergunta básica. Que função orgânica é essa? A minha primária, secundária e terceira. Secundária. Estou ligado a 2 carbonos e caminho secundário. É um composto do quê? Básico. Quem é esse? É um éster. Um éster, ele é um ácido, não é mais, um álcool, não é mais, é pouco solúvel. E eu tenho uma cadeia bem grande, eu tenho 2, um anel presente e o outro da cadeia circular. Apresento a vocês a substância mais consumida no Brasil. Essa é a tiamina. Essa é a tiamina. A ritalina é só básica, já que esta é um composto químico. Como eu tenho uma cadeia também grande, só de carbonos, ela também é fácil ou difícil de absorver. Ele tira essa sua ansiedade, ele tira a sua ansiedade, ele age cardiorrespiratória. Eu não tenho fome, mas o rebote dele, quando passa
passa o efeito. De manhã tínhamos um aluno aqui que faz uso que tinha feito o curso de 6 horas e no dia 8 horas. Né? Quando tira o efeito, ela não sentia nada. O cara toma um repeat em Petrolina, em Juazeiro, ele carrega lá e traz o abacaxi, traz o abacate, traz a laranja de lá para cá, traz a uva aqui, mas traz lá de Petrolina, Juazeiro. São 1000 quilômetros que ele não para. Ele só para quando ele chega aqui, ele só vai comer quando ele chega aqui. Ele vem. Impressionante. Aí quando ele chega aqui e passa esse efeito, ele come muito. Qual o biotípico de caminhoneiro? Magro, esbelto, belo, recatado. E principalmente a gordura abdominal, que é mais perigosa. Certo? A gordura abdominal. Porque esse é o rebote. Pode dar efeito para mim, de eu ter uma certa concentração, de eu usar, mas eu não posso associar, no caso do vestibular, a aula de estudo. Eu tenho que, em primeiro lugar, estudar, não tem para onde. E a maioria dos meus alunos, eu tenho aluno que usa, eu tenho aluno que passou, que usou, mas a maioria absoluta dos meus alunos, com 25 anos de sala de aula, a maioria absoluta dos meus alunos nunca usaram. Passa, tem sucesso sem usar. Certo? Agora, a disseminação e o preço, e também fora do estudo, nós somos tudo. O derivadozinho da Ritalina chama-se êxtase. O êxtase é semelhante. Quantas vezes? Sim, o êxtase é isso. O que é o êxtase? Eu estou numa festa, principalmente a disseminação do êxtase, são nas raves. Porque nas raves eu quero passar, eu quero ir para a festa, talvez nós temos um péssimo hábito. As festas começam tarde. Começam muito tarde. A festa só começa, acabou, o pessoal pode chegar 11, 2 horas. Aí eu vou 2 horas, volto 5 para casa, tenho 3 horas de festa. Mas não, eu quero amanhecer, eu quero ir para a praia, eu quero virar. Eu estou de férias, eu quero virar. Como? Se o meu organismo está acostumado a dormir de 12 às 6. Aí eu vou buscar alguma coisa que eu não tenho fome. Quando eu não tenho fome, eu vou ficar acordado por mais tempo, porque eu estou agitando. Muito da overdose a gente usa esse êxtase, que vai ficar acordado por mais tempo. Associado com outro ativante cerebral. Um ativante cerebral chamado cafeína. Presta atenção. O que é um energético? O que é energético? Lorena não usa energético. Não posso. Não pode, exatamente, porque é cafeína. Não posso. Um energético de 300 ml é como se ali tivesse 10 xícaras de café muito forte. Uma vez, deixa eu te contar essa. Uma vez cheguei no São Domingos na cardiologia, eu tinha malhado, né? E eu tomava pré-treino, porque tinha uma modazinha de tomar um pré-treino, tu treinava, tu malhava, todo o céu da academia queria mais. Tu fazia todos os esportes, queria mais. Aí eu cheguei em casa para descansar, quem descansa? Meia-noite, 1 hora e nada. Aí eu dormi, eu tô passando uma hora só sabe. Aceleradinha, né? Suando. Marcos, tu sabe que tu tá deitada de pijama suando. Metabolismo aceleradaço. Aí eu digo, eu vou pra casa de hoje, papai tem problema. Eu estava dormindo, a culpa não era de Antônio. Aí eu levantei pra cima do facão. Cheguei no São Domingos, a minha sorte foi que eu peguei um médico marombeiro que disse assim, olhou pra minha cara e disse assim, olhou pra mim, se tu toma pré-treino. Eu disse, tu tomou hoje? Eu falei, tomei. Tu tomou 2 garrafas de café. Não, ela tinha tomado café. Eu falei, o quê? 2 garrafas, esse que tu tá tomando aí, ele sabia todo. Esse que tu tomou aí, 2 garrafas de café, tu não vai dormir nem tão cedo. Me deu um negócio que eu, e aí o coração. Acabou. Eu tenho um marido de amiga que morreu tomando pré-treino, gente. A gente não sabe como é que o coração vai reagir com esse monte de cafeína que a gente boa aí. Não é não? O energético nada mais é do que cafeína super concentrada. Eu escondo a cafeína com açúcar e com o gás. Porque o gás faz com que o açúcar fique agitado o tempo todo, fique uma solução homogênea. Não percebo a quantidade de açúcar que tem ali. Mas tirasse o gás do açúcar. Se tirasse o gás, eu percebo a quantidade de açúcar e eu não tomaria, ficaria enjoativo. Então, é a mesma coisa do refrigerante. O refrigerante tem 6 colheres de açúcar, um refrigerante pequenininho, 6 a 10. Coca-Cola tem 10. Mas o gás faz com que o açúcar é como se fosse uma colher que está misturando dentro do leite. Está diluindo A dentro gente do não leite. sente tanto. Não sente. Tira o gás, ele percebe. O energético é isso. Eu tomo.
eu tomo energético, e aí eu fico cortado, e eu não tenho fome. Eu não tenho fome, eu quero aproveitar mais a festa. Como eu quero aproveitar a festa, eu sou grupo, e o grupo está bebendo, eu também quero a próxima tequila. Eu quero a próxima vodka. Só que, olha só, álcool, ele é, a primeiro princípio, ele é um relaxante psicológico. Vai para uma festa, todo mundo assim, olhando. As mulheres, então, olhando, fazendo raio-x de cima a baixo. Qual o sapato que ela está, qual o cinto, não sei o que, tudo. Né? Raio-x, até perto, ela tem costela, não tem costela. Perfeito. Aí o que acontece? A gente está tenso, começa a beber, a gente começa a relaxar. Porque distensiona o músculo, a gente começa a relaxar, começa a sorrir. E cada um tem o seu limite de absorção de álcool. O álcool não tem jeito, o álcool é matemática. Chega um momento da absorção de álcool, tu vai apagar. Tu vai apagar. Então o que acontece? Como eu estou acordado pelo efeito do êxtase e do energético, minha tendência, eu estou sentindo sono, porque o álcool te relaxa tanto que uma hora dá sono. Uma hora dá sono. Então a hora não parou para mim, acabou, eu estou relaxado. Tu vai parar. Aí tu não consegue, porque tu bebe mais porque tu está sob efeito de vitamina. Daqui a pouco eu tenho coma alcoólico sem saber. Estava pulando em pouco, rapaz. Meu Deus. Bonzinho. Fala. Aquele menino da USP que morreu de tanto beber, vocês viram esse caso? Ele morreu tinha como alcoólico. 22 doses de vodka. Eu acompanhei o caso depois. Ou seja, ele estava bombeando vodka. Agora ele estava bombeando vodka, não era assim. A Folha depois começou a fazer mais reportagens sobre ele. Sim. Um mês depois saiu o laudo da biópsia dele, ele tinha ingerido êxtase. Ele ia continuar bebendo lá até morrer. Como estava sendo um desafio de quem bebe mais, É exatamente isso. o desafio de quem bebe Eu mais, senti. não, o meu limite é assim, eu tomar 3 doses de vodka, eu apago, eu não quero mais, que eu fico enjoado, por exemplo. Mas se eu tomei êxtase, eu estou numa competição e eu tenho que provar, Tem adrenalina aí. tem adrenalina, pronto. Esse limite vai ser estendido até. Quer dizer, ele não morreu, ele morreu, tá aqui bonzinho caindo. Morreu. Cara, que doido. E aí no início do século XX, esse camarada aí, chamado Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele chegava inclusive a receitar o uso de algumas drogas, né, para poder diminuir a tensão, brancas inclusive, para diminuir essa tensão que é causada pelo fato do indivíduo ser constantemente sacrificado na vida civilizada. Né? Em 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, ele escreveu o Mal-Estar na Civilização, uma das obras mais importantes de Freud. E ele mostra exatamente isso. Imagina se ele fosse vivo hoje e reescrevesse essa obra, o que ele falaria? O mal-estar, você mostra muito aqui no curso, ele escreveu o mal-estar na pós-modernidade, que é tipo uma atualização do mal-estar na civilização. E o Freud fala exatamente disso, né? A vida civilizada impõe para a gente uma série de regras, valores, comportamentos que são exteriores, coercitivos, e a gente muitas vezes não sabe lidar com isso. A gente tem que abrir mão, às vezes, do que há de mais natural em nós mesmos, que são os instintos, né? As pulsões, as paixões, em prol de se adequar a essa vida chamada vida civilizada. Então, constantemente, o indivíduo se auto-sacrifica. É um auto-sacrifício do indivíduo para que prevaleça as regras sociais, o meio social. O que vai gerar isso? Vai gerar um processo que é uma palavra que se popularizou nos últimos anos, mas de maneira equivocada, na sua semântica, é o processo de recalque. Né? Não é verdade, tudo é recalque. Existe um recalque valesco-popozudiano e existe um recalque freudiano. É diferente, né? É diferente. O recalque freudiano é esse processo que você está constantemente se auto-reprimindo e isso gera em você um processo de recalque. Então você está se anulando como indivíduo para pertencer ao meio social, cheio de regras e valores exteriores, se sentir parte dele. Então você está se auto-anulando. O recalque valesco-popozudiano é a inveja. Mas só chamar de inveja. É basicamente Não, isso. na verdade ele deturpa o significado, eu acho. Significado. E aí o sofrimento humano provém exatamente disso que é exterior. Desse corpo que está presente no meio social, mas que ao mesmo tempo tem que atender às suas demandas, às suas regras, aquilo que é exterior e coercitivo a Então ele. a gente poderia, Rafael, definir que tudo aquilo que é recalque não gera qualidade de vida. Os nossos recalques modernos tiram a nossa qualidade de vida. O que é o efeito disso? A angústia, a agressividade, o sentimento de
vai ter como consequência a baixa autoestima, o estresse, a depressão. Por E o isso que eu falei, suicídio. A gente por hoje isso que eu falei vive uma mais cedo sociedade que se suicida da demais. descrição impressionista, porque o exterior pressiona o interior. Aí você desencadeia o processo de depressão, de estresse, tal, que pode culminar inclusive no Não, processo porque suicídio. eu estava vendo a reportagem, até por um outro tema. O Brasil está entre os países onde jovens e adultos mais se matam. E aí o ranking não é na América Latina, não, é mundial. Aí eu fiquei pensando, cara, mas moro num país tropical abençoado, a gente mora num país ótimo, tipo, ainda é. Aí eu fiquei pensando, jovem e adulta que ainda não completou a vida, que ainda não alcançou tudo, que ainda não conseguiu o sucesso tão almejado que a sociedade diz. Aí a gente olha aqui, por exemplo, na cidade de São Luís, pequena, uma menina de 17 anos se jogando de prédio. Entendeu? A gente tem dificuldade de entender isso. De onde vem esse monte de gente querendo se matar? Com a vida aí toda farta, a falta de conhecimento, de possibilidades. Então, de repente, isso tem a ver com esse recalque definido por Freud. Eu assisti um documentário do Lembrada da Mente, aqui no coisa assim, acompanhava jovens de uma cidadezinha na Flórida, que eles tinham um alto índice de uso de heroína lá. E uma das coisas que eu analisei em comum com vários jovens é que tinha muita falta de perspectiva. Eles eram simplesmente pessoas ali, eles não buscavam nada. Estava muito coisa que eles usavam heroína, aí eles tinham uma overdose, mas chamavam socorro. E quando eles saíam das praias, começavam a se tornar pouco, eles eram ressuscitados por outra droga. Tinha alguns que já faziam um curso combinado, já tinha heroína, e o que eles estavam muito mais. Como assim? De Não, para fugir da realidade. De manhã a né? gente citou uma coisa aqui curiosa, que o sofrimento e o consumo de algumas drogas levaram muitos artistas a produzirem obras-primas da escultura, da pintura, da literatura. E é verdade, né? Era droga pura. Talvez Eram a pessoas pessoa que que iam quer ser falar droga disso, pura. né? Eles tinham preparado uma filosofia do século XIX, Marquês, né? Só é muito esquisito, né? Mas escrevendo texto vai ser um desafio. e dentre as obras que ele escreveu, tem uma muito boa chamada O Sofrimento Humano. Esse livro Bíblia, ele chega a dizer, por exemplo, que a angústia e o sofrimento são marcas da existência humana, né? Viver, sofrer, sofrer. Não é que viver a vida sofrer, mas o sofrimento é parte da vida. E o sofrimento e a angústia, segundo ele, é aproximadamente uma vontade de caridade. Então a angústia seria uma força, digamos, uma força motriz para a criatividade, para a genialidade do mundo. Verdade. Então você tem uma série de autores da literatura, muito romantismo, por exemplo, que são altamente angustiados, tiveram uma vida sofrida, Cuja produção poética não teria sido Agora a gente precisa falar de uma dor. coisa, lembrando Michael Jackson e Amy Winehouse, que essa mesma droga que provoca a genialidade provoca a morte. É uma faca de dois gumes. E na verdade a recorrência a droga, ao alucinógeno, na verdade decorre da minha ótica de uma incapacidade de dialogar com a De dor lidar com a realidade. e de lidar com a realidade concreta. Escapismo. Você busca um escapismo através da droga e às vezes acaba ceifando a sua própria vida, né? Agora, existem outras formas. O próprio Freud, por exemplo, em seus escritos, aponta a religião como uma válvula de escape. Um outro ótimo, mais falar de ótimo. A questão das drogas, por exemplo. Então, a questão da fé, por exemplo, o sentimento da fé, aquilo que você falou de manhã, né? A pessoa está desacreditada, mas ela tem fé que ela vai conseguir superar. Então, isso é uma forma também de você saber lidar com essa questão do sofrimento. Eu acredito que a fé é uma forma de qualidade de vida. Eu tenho visto muitas entrevistas, muitas coisas em relação a isso. Porque a falta de perspectiva, ela não é algo com que a gente consegue conviver durante muito tempo. E a fé devolve às pessoas isso. Isso é uma fé, né? Inclusive a ciência já tem usado. O humor, a cápsula super interessante do passada foi sobre o poder do humor. Né? O que o humor provoca de química no nosso corpo que é curativo. A revista super interessante, depois vocês vão dar uma lida, tiver curiosidade, ela traz uma reportagem toda destrinchando o que o humor é capaz de fazer. Por que hoje a gente paga tão caro
falavam na Grécia Antiga, lá falando disso aí. A ideia de catarse dele tem tudo a ver com essa concepção de que o humor é purgativo, é purgatório, né? Assim como até brinquei ontem com o pessoal aqui que eu tive uma ideia de a gente começar a cobrar ingresso para o pessoal assistir a correção dos outros, né? Por quê? Porque as pessoas gostam de ver o sofrimento alheio. O pessoal recebendo um Zé do Lorena chorando, exclamando da redação até o fim. Aí a gente já tem uma plateia numerosa da daria de brinde, vai fazer a gente a pipoca. A gente ia ganhar o dinheiro todo com esse negócio. Você está ficando doido, você tem que ocorreu isso, né? Porque eu estava com a gente do Karina, cadê? Eu estava com a gente do Karina, e as meninas lá esperando a Lorena vir e olhando pra gente. Eu falei, cara, não, presta atenção pra lá. Vou olhar outra coisa e tal. Ele fala muito de não incentivar isso, para vocês não terem dependência disso, porque tem vários exemplos de vários alunos no passado, um aluno que não conseguiu passar, porque ele não fazia hábito regular de vitamina e tomou o dia da prova. Ele relata que ele não lembra do que ele fez na prova, eu não lembro do que eu fiz. Ele não foi mal, ele não foi mal. Se ele tivesse não precisava de jeito nenhum. Se ele tivesse ido sem ele tinha passado. Tirou 920 na redação, inclusive, tirou e acertou até a nova MP. Então, olha só, é claro que existe a psiquiatria para estudar exatamente se existem fígados diferentes. Tem fígado que absorve e metaboliza melhor enzimas oxidativas que oxidam álcool. E tem outros que não, por isso tem pessoas que têm uma absorção de álcool mais do que as outras. Tem cérebro que funciona do jeito que tem cérebro que funciona do outro. Para isso existe a psiquiatria, existem essas medicações que são muito bem-vindas. No caso de TDAH, eu não consigo concentrar pelo esporte, pela adrenalina, pela liberação dessas substâncias, pelo humor, pela uma terapia manual, por alguma coisa que tem você, as mãos de você, eu tenho que fazer a medicação. Para isso, qualidade de vida. E é muito bem-vindo. Se eu vou melhorar o funcionamento do meu pulmão, eu vou melhorar o funcionamento do cérebro. Seja ele para mais, seja ele para menos. Não temos nada contra isso. Mas eu sou diagnosticado, eu faço uso. O que a gente está fazendo aqui é o uso que está falando. Para as pessoas buscarem resultados, e esses resultados significam qualidade de vida, estão usando medicação por indicação social não fisiológica. Não, o desafio, gente, é eu conseguir desempenho de sucesso para me enquadrar no padrão de sucesso sem o uso de química. Porque a grande... Não, quando ele é necessário para uma doença congênita crônica, tudo bem, a pessoa que nasce com diabetes, nasce com asma, nasce com qualquer coisa que precisa tomar remédio, ok. Estou falando de um ser humano que não tem absolutamente nenhuma doença, nenhuma deficiência e quer estar acima dos demais sem estar. Isso tudo é ilusório. Então, quando a gente olha um atleta pego no doping, a gente critica, né? Fulano só conseguiu, quando a gente olhou o Anderson Silva, logo após aquela luta ter sido acusado de doping, eu vi muita gente no Facebook esbravejando. Gente que tinha elogiado o desempenho dele. Quer dizer, o desempenho conseguido à base do doping não é legítimo. Não é legítimo. Assim como um resultado de vestibular conseguido com os excessivos de remédios, não seria isso. Porque às vezes o aluno que faz o uso dessa ritalina mesmo vai criticar o Anderson Silva que pegou o doping, que deu porrada na caramba no cara. A nossa sociedade ela convive muito mal com essas questões. A gente ainda tem a estigmatização de quem faz o uso de... Eu vejo quem faz uso e quem não faz, quer fazer ou é de inveja, quem não faz, porque não tem condição, sonha, né, com aquilo, fica com aquela dúvida, será que se eu usar eu vou melhorar? Então, assim, a qualidade de vida, ela tem vários prismas, ela é um prisma, ela tem vários lados, né? Eu bato assim no pressuposto. Qualquer binarismo, para nós, pode ser pernicioso. Então, hoje eu creio que nós estejamos numa sociedade do tudo ou nada. Se eu não posso tudo, eu também não quero nada. Né? Então, eu esqueço até que há entre esses extremos o interregno. Então, essa ideia do niilismo aqui, ó. Se eu não posso tudo que eu quero, eu não me contento com parte disso. Então, o niilismo, que é uma filosofia da negação absoluta, né? Que, por exemplo, a gente vê lá no Augusto dos Anjos, né? Poeta do começo do século passado aqui no Brasil, é algo muito presente hoje, porque a gente pensa na filosofia, é uma retórica muito dissociada de que a gente vê, não, gente. A filosofia é uma coisa extremamente palpável na realidade. E isso, para mim,
nunca foi tão visível nessa sociedade que eu falei, com tudo ou nada. Assim, para enriquecer, eu faço o que for possível, eu ludibrigo pessoas, eu mato pessoas, eu engano pessoas, né? Eu tenho metas audaciosas a alcançar. O que eu tiver que fazer para efetivamente alcançar aquelas metas, eu vou fazer. Se eu tiver que tripudiar em cima de alguém, eu faço. falando da sociedade de espetáculo do Guilherme, né? Guilherme, Vai aparecer já aí na subsequência, né? Trabalha. Qual o slide? Essa aqui é mais pra frente aqui, ó. Aqui, Vamos desses últimos aí. sociedade. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, eu estava lembrando que a gente comentou essa questão da espetacularização, né? Esse niilismo se mostra também característico dentro dessa sociedade espetáculo, não? Porque, por exemplo, eu vejo gente que para se exibir, por exemplo, numa rede social, que tem qualidade de vida, que é atleta, que é geração de saúde, uma mulher da vida, né? Correndo 5 horas da manhã na praia descalça, dá vontade de matar ela, né? Porque ela acordou, se matou e foi pra praia 5 horas da manhã correr na areia. Para provar para todo mundo que a gente é capaz. Não, vocês já viram, há umas postagens que aparecem no Facebook uma vez, do entorno da foto. Vocês já viram isso? A foto é isso aqui, ó. Mas no entorno, às vezes a pessoa tira uma foto que parece que o quarto dela é um paraíso. Mas no entorno tá tudo bagunçado. Ué, do lado esquerdo. Mas aquele pedacinho ali tá tão muito bem arrumadinho, parece que um pedaço do paraíso para aquele lado. Então, assim, importa a imagem que nós vendemos pelas redes sociais. Eu acho que um aspecto mais recente da qualidade de vida é a necessidade de nós sermos vistos. Eu acho que até mais do que ouvidos, né? O Instagram prova isso, o Snapchat. Eu vejo pessoas que às vezes eu imagino como elas devem sentir isso. Elas postam alguma coisa e 2 horas depois ninguém curtiu, elas vão lá e curtem. Elas mesmas. Acho que ali é uma carência de eu nunca prestei muita atenção no negócio de curtir e tal, mas tem muita gente que baliza a vida por isso. A pessoa vende, a pessoa manda uma proposta, não, eu troco likes. Ou então, se você me seguir, eu vou conseguir tantos mil seguidores para você. Então é um comércio de uma pseudo-visibilidade. Mas aí que tá. Que traz a pessoa a sensação A de gente não inclusão falou que no para ela é começo da necessária. aula que a qualidade de vida é subjetiva e objetiva, claro. O que a gente tá, o que uma pessoa com uma viés da vida que corre 5 horas da manhã na praia tem como qualidade de vida? Praticar esporte. Quem não é esportista, não é bem sucedido, tá lascado. Não. Mas do ponto de vista dela mas não. Porque é subjetivo. Por exemplo, uma pessoa. Gente, assim, eu fico às vezes me perguntando, a pessoa que fuma. A gente, inclusive, se deu uma aliviada, né? Antigamente a gente via mais gente fumando, né? Mas inclusive fuma de fogo, né? Deu uma. Não sei se vocês percebem. Deixou de ser o ritual de passagem. Não é? A minha geração é ritual de passagem. Pra gente se sentir pescoço grosso, homenzinho, tinha que fumar. E eu fumei. Uma vez, nunca mais. Fumo charuto, mas é outra sociologia. É chique. Já é um diletativo, é um outro processo. Mas cigarro, eu fumei porque tinha que fumar. Que eu, Pegava bem. hoje o que tem é que beber, a gente demora muito para beber, eu fui beber muito tarde. Mas fumar. Mas eu me lembro assim que em São Luís tinha mais gente, por exemplo. São Paulo eu posso dizer que a lei é de fumo porque a gente sabe que caiu no SUS, mas eu via mais gente fumando. Hoje, a gente não vê tanta gente fumando e mais. Porque a lei foi Será que isso estadual, é uma se coisa de considerou estigma ou é qualidade de vida? Eu às vezes fico dúvida, será que não tem tanta gente fumando porque estão preocupados de morrer de câncer de pulmão ou porque é feio? Porque, na verdade, naquela época, a gente via as propagandas de cigarros, Hollywood, Cal, Falava tal. pra gente. E meu Deus do Você céu, não tem ideia do que era isso. Era assim. Hollywood o sucesso. O sucesso. Passava um cara surfando, ele saía com a prancha aqui do lado e fumando. fazendo iate, um negócio assim, um iate. As mulheres, eu lembro quando a Souza Cruz lançou o Free. Free era pra mulher. E aparecia aquela Tinha um mulher nicotina menor. era melhor pra mulher, mas pra você fazer o padrão da mulher intelectual, bonita, inteligente. Pra ser bonita e inteligente, você tinha que fumar Free. Era o poder da mídia que ela falou. São todos assim, muito suatíssimo, era propaganda. Mas aí, Marcos, a gente tem hoje uma geração, por exemplo, minha mãe é dessa geração que Mas aí, era fumou assim. 30 anos e parou. E minha mãe fumou, ela fumou 14 anos, né? Aí quando ela era da minha idade, ela parou de fumar. Porque já entrou uma outra concepção de que o fumo não é tão qualidade de vida assim. Ele é bonito, mas não é qualidade. Então,
legislação, estou passando legislação de vocês que não vale a pena fumar. Não fuma, por exemplo. Eu não vale a Assim, pena. eu não vejo os meninos aqui por aí fumando. Eu vejo bebendo. Aí é que entra a minha questão. Pronto. Né? Não, a gente mudou o parâmetro. Hoje o povo fuma e bebe, não quem fuma na geração anterior. Rafael, Antônio, nossas festas adolescentes não existia uma bebida chamada ice, não existia. Existia o quê? Batida, existia batida, Cuba Libre e Ponche. Ponche é vinho com açúcar a maçãzinha e lá. maçã. E batida é suco de maracujá, com cachaça e muito açúcar. Ou limão. Hoje o povo bota Aí- Fanta, bota Coca, bota Não, o refri. que a indústria de bebidas fez? Ela pegou, eles não gostam, porque as bebidas de entrada, que são baratas, elas são muito ruins. Bebidas de entrada, para você começar a beber. Cachaça é muito barato, mas é muito ruim. Qual o gosto de cachaça? Cachaça rasgoso, acaba lixa entrando. Gosto rasgoso. Queimando tudo. Cerveja é muito amarga. As cervejas baratas, elas são muito amargas. As cervejas de trigo que não tem amargor, elas são caras. São cervejas de 20 e poucos reais. Uma cerveja, uma Skol, uma cerveja Brahma, uma Polar, ela é muito amarga. A gente não gosta de beber. Com o tempo que a gente vai pro álcool, inibe esse gosto. É amargo, mas o álcool aqui deixa doidinho. Anestesia. Mas no início não. O que é que a indústria de bebida fez? Ela pegou a nossa batida, botou dentro fez um negócio bonitinho, uma garrafinha. Tem muito açúcar. Serenite é pra beber. White. Tinha Serenite. Deixamos. Serenite é hoje eu acho. Serenite esse era garrafa de plástico, tinha que... Não, eu também já tive um boy só de água. Midnight era cubão, aquário, dia de dormir. Depois que a gente Mas aquilo ali tem o teu alcoólico altíssimo, não tem não? Qual é o teu alcoólico demais? 5% Você bebe 5. cerveja. Bebe 5. Não, dá cerveja. Mas que o povo bebe aí para esperar no gol. Não, se a gente... Preste atenção. É especialista, né? Sim. Bebe ice também. Então, pai dela Não bebe ice. Meu sonho é Tamires começar a dirigir. Porque às vezes eu moro perto da casa de Tamires, eu moro no condomínio, assim perto mais ou menos. Mas a gente sempre bebe cerveja lá. E aí sempre a mãe dela é uma gestora excelente, professor, sou daquela outra grade. Você está com quantos aí na sua casa? Não, eu só quero essa dele, eles vão embora. Daqui a pouco eu pôr o livro para ela. Só original, só original. Agora já acabou. Aí eu tenho que ir lá buscar. Aí toda vez que eu tenho que dirigir, para ir comprar mais uma grade de cerveja, o que também o pagamento dela como boa aluna, está dando a mesma esfera. Não, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. A gente pensa que o álcool não tem interferido em muita coisa e tem, gente. Eu tenho visto uma geração de pessoas que se julgam, por exemplo, em saúde, mas é aquela geração de saúde que malha a semana todinha e bebe para morrer no final de semana. A gente se engana. A geração está bebendo mais do que a minha. E a gente não malhava esse tanto, não. Aí ele diz assim, não, eu vou para compensar, né? A famosa culpa, e volta daquela questão. A gente está vivendo uma sociedade de culpa. A nossa qualidade de vida é toda baseada na prova de culpa. Eu faço isso porque eu vou tirar o refri porque eu estou comendo doce. Eu vou para a academia porque eu bebi muito no fim de semana. Aí segunda-feira eu vou para a academia. Você vê tudo cheio, você não toma uma esteira, porque ele suar a cachaça. Eu vi um cachorro quente ontem, deixando. Legal, como é que uma pessoa dessa coloca na boca o cachorro quente, essa lavura, cachorro quente, a lavura daí. Aí a pessoa pega um bichão desse, agora me dá um suco, um adoçante. Não é detox. Não, isso aí é uma outra questão. Tudo bem que A é muito indústria pior, alimentícia, você tomar a indústria alimentícia tem lucrado. Gente, vamos combinar. Quantas franquias de comida light, detox a gente tem Sem no Brasil? dúvida nenhuma, esse nicho, esse mercado. Mas a gente sabe que, inclusive, a Anvisa se vende. Não posso dizer isso do jeito que eu tenho como provar. Né? Mas é uma realidade. Então, assim, para solucionar, para quem estiver sentindo estéril em relação a isso, você vai sugerir que essas agências reguladoras trabalhem mais, melhor, porque não tem como. A gente sabe que essas indústrias elas dominam o capitalismo. Então, tem muito menos utópico da sua parte. Você, numa redação, sugerir um melhor controle por parte das agências reguladoras, né?
Porque também tem isso. Por exemplo, a substância que no Brasil é proibida, nos Estados Unidos não é. Uma que é proibida lá, não é proibida aqui. Essa confusão e esse monte de gente de passagem barata indo para lá e voltando, faz com que nada valha. Faz com que a Anvisa perca a sua moral. Por quê? Porque o próprio país produtor não respeita o outro. Eu acho que os acordos entre os países, definindo claramente o que é permitido e o que não é, o que é ético. Por exemplo, a gente assiste um programa chamado BOT, é um programa de cirurgia plástica. Cara, eles vão para Tijuana, no México, fazer cirurgia plástica, né? Porque lá no Tijuana não tem lei. Então o cara faz cirurgia, sabe como é que é a anestesia lá, Marcos? Que eles colocam gelo na anestesia lá. E fazem cirurgia de peito, cirurgia de barriga, cirurgia de nariz, com gelo. Aí as pacientes ficam tudo torto e vão para esse médico nos Estados Unidos e ele paga a olho da cara para ajeitar. E ele estava falando, cara, alguém precisa fazer alguma coisa com relação ao que acontece em Tijuana, a medicina de Tijuana. Porque é um absurdo que eu recebo no meu consultório de gente que está nevrosado, que está cheio de doença, que fica aleijado por conta disso. Então, esse acordo entre os países em relação à qualidade de vida, o que de fato prejudica e o que não prejudica. Olha, até hoje a gente tem um embate em relação à pílula do câncer. Aquilo cura ou não cura. Já tem gente tomando. Já tem gente querendo fazer patente, já tem gente querendo distribuir. Já tem indústria fabricando em larga escala. Porque lucra. Então, assim, na conclusão do texto, é necessário você ser sóbrio em relação a isso, crítico. Isso é uma questão política e econômica. Primeiro que o tema é mundial, né? Sim. Essa questão da qualidade de vida é um desafio para o mundo inteiro. Certo? Então, o que a Anvisa faria localmente, internacionalmente, seria a OMS, Sim. né? A Organização Mundial da Saúde, que poderia Junto fazer com essa os acordos, disciplina. né? Isso. Os acordos legislativos, né? Adequação de leis, né? Adequação de políticas, porque existem políticas que são muito restritas, né? A gente visualiza isso. Então, gente, vocês podem escolher qualquer desses problemas que foram falados aqui. Uma solução que o Marcos também mencionou de maneira, a gente tocou rapidamente aqui, é a prática esportiva. Inclusive, o organismo também tem diagnosticado déficit de atenção. Né? Você pratica atividade física, ele até explicou de manhã que ele fez, é que ele tinha chegado atrás de madrugada em casa. Ontem eu trabalhei o dia inteiro, minha esposa e minha filha, ela fica com a mãe dela, mas esse final de semana está comigo, marcaram um restaurante para a gente ir, que a gente gosta bastante e tal. Bom, só que estava tudo maravilhoso, fomos batendo papo e tarará, e recordamos, e Maria não dormiu, Maria ficou lá tentando, Gente, Mas Maria, ela pra quem falou não lá, tá conhece, chorando, tá? pra quem viu no Snap, Maria é aquela que estava tocando a Satana no teclado. É aquela A filha dele. Aí Maria foi dormir 12 horas, aí fui tomar mais um vinho e tal, sempre fui chegar em casa 2 horas da manhã. Ela disse, Marcos, jamais eu acordaria, estaria 8 horas aqui. Você chegar Eu acordei, o que eu fui fazer? Fui nadar. Meu Deus. Porque assim, é o que eu perguntei para vocês, quando a gente está muito cansado fisicamente, aí é que o organismo mais precisa de alguma atividade física. Não tá cansado. Fazendo isso aqui cansado, aí eu vou forçando, eu faço o dia que. Porque aqui a gente não está fazendo atividade física, a gente está fazendo um esforço físico, é diferente. Eu estou fazendo um esforço de concentração, de passar conhecimento para vocês, é um esforço. Certo? Sim, físico, nossa, você acaba cansando. Mas nós não fizemos atividade física. Nós temos muita adrenalina que está represada. Se eu acordei, estava no esforço, quando era 2 horas da manhã, nadei, depois da 10ª volta, a adrenalina libera para eu vir para cada aula, normal, sem usar Mas isso não deu um efeito rebote, não? Depois daqui a pouco cai morto. sair daqui, um pouco da beleza. Eu também vou lá pro da barra, né? Eu vou dormir um pouquinho mais tarde, os prazeres da boca comigo. Morre hoje, você tudo Isso é você. perfeita. Uma visita. Não, Não, mas isso é uma realidade. O uso do esporte ele já foi descoberto como terapia, ele já foi descoberto como simples prazer. Se não fosse assim, ó, eu estava vendo o Jean me chamando a atenção. A gente trabalhando junto agora. Aí, ele disse assim, olha ali meu bem, a sala de luta está lotada. Eu fiquei pensando, cara, as pessoas saem do trabalho.
observa não é só no Brasil, em outros países. Por exemplo, a gente andou por Nova York, a gente via que havia esquina que tinha 2 academias, uma de cada lado. E assim, são Não, eu achei preços. impressionante o preço, é $14 por Todo mês. mundo pode. Hoje, o acesso à atividade Academia física grande lá, $14. é uma realidade para o pobre. O pobre pode, não é Mas lá nada. no Brasil, Entendeu? cara. Então, assim, a atividade física é necessariamente qualidade de vida? Qual o limite entre a atividade física Eu e creio a qualidade de que vida? que seja algo importante, né? Porque, por exemplo, tem gente que, no mesmo lado do dia, a pessoa começa a fazer um esporte e se agrada, daqui a pouco ela fica fixada. Aí ela quer, por exemplo, ela começou a fazer Muay Thai. Aí do Muay Thai, ela quer ser fisiculturista, ela já não come mais nada, ela já não faz, ela já não vai pra praia, ela já não vai para aniversário de criança, ela já tem uma vida de atleta, parece que vai ser pego no doping a qualquer momento. Aí fica aquela pessoa com aquele tempo. Eu acho que aí tem uma. Eu creio assim, o esporte é pedagógico em vários sentidos. Ele não é só saudável fisicamente, mas ele é pedagógico, inclusive mentalmente. Até mesmo porque tem esportes que vão te exigir mais a questão mental. Xadrez, por exemplo. Exatamente. A natação é um esporte, então você aprende a ser só, a lidar consigo mesmo, com vitória, com derrota, com cumprimento da expectativa ou não. Você também trabalha em equipe, não tem um revezamento. Então, assim, é algo muito salutar, muito mesmo, assim, eu recomendo para todo mundo. E, às vezes também, agora ele não sabe nadar. Mas eu disse, por que você não vai lá e tal? Tem uma velhinha lá, todo dia que eu vou para aquela piscina velha pra lá. Pega a prancha, ela fica lá abraçada na prancha sozinha. Para ela chegar de um lado para outro, demora muito. Eu agora que a gente vai entrar de férias, eu vou fazer 2 semanas de natação. Se eu aprender a nadar, aí você compete logo lá nesse ano. não vou competir, não tem necessidade. Tem um cara lá que ele fica, ele nada assim. Não, mas olha, deixa eu te falar. Aí eu disse, Vou te falar uma coisa. A pessoa relaxa nadando, a pessoa Que relaxa massa. nadando. E eu reconheço, por exemplo, o executivo, imagina o executivo. Eu vejo muito isso em filmes, né? O cara executivo está de terno e gravata, sai do trabalho, bota uma roupa de academia, ele espanca o saco de areia, ele nada, ele corre, ele volta para casa, dorme. Ali na cabeça dele, não sei se é realidade, mas está mantendo uma às vezes os socos que ele queria dar no chefe durante o dia no pulo, ele despeja lá no esparro. Antônio, lembrou que eu falei de muito. Às vezes a gente quer tanto o objetivo, gente, de estudo intelectual de vocês, o desafio intelectual de vocês. Eu começo a estudar tanto, eu sempre de uma irmã minha. Ela entrou na faculdade, ela começava a estudar demais. 3 dias da prova, ela não fazia mais nada, ficava estudando. Chegava na prova, caía alguma coisa diferente do que ela estudou, ela entrava no desespero, não tirava uma nota boa. Por quê? Ela passou um ano com isso. Tipo, Márcia, agora eu vou fazer do meu jeito. Assim, não estuda tanto. Como? Você não estuda tanto? Eu estou estudando muito, eu não tiro nota boa, imagina. Porque você fica tão ficcionado que acaba atrapalhando a sua criatividade. Por exemplo, nós estávamos terça-feira na minha casa. Para mim, um dia na semana eu cozinho. Então, aquilo para mim é um desestresse tão grande. Prazer, esse dia eu não gosto de acordar cedo de dia, nunca, nem um dia. Mas nesse dia eu acordo. Eu vou comprar as coisas cedo. Eu pensei que eu vou fazer o prazer de à noite, que eu vou cozinhar, eu vou comprar as coisas. A escolha do dia de boa qualidade, o que eu quero, eu sei que está frio, escolher porque naquele dia. Às vezes eu não compro o cheiro verde de manhã. Eu deixo para comprar o cheiro verde à noite, porque em casa eu não ia guardar ele direito, a geladeira pode mudar a temperatura adequada, enfim. Eu já comprei ele à noite. Não esqueça de divulgar o Snapchat. Marques, Paco. Paco é aquele homem filho. Aquele homem filho. Mas não é por causa do nome do filho, não. Mas isso te desestressa, né? Muito. Desestressa. É qualidade de vida. Tem gente que desestressa. Para mim, qualidade hoje, eu não sei se vocês perceberam se eu fiquei cansado em algum momento. Eu fico tranquilo para mim, vou batendo papo, vou conversando, vou bebendo, tranquilo. Em algumas sociedades, a gente observa. Lorena virou uma Bangers girl agora, né? Gostei muito. Não tem aqui. Eu não gosto de beber álcool, mas assim, porque o álcool tem um efeito muito rápido. Se eu beber um mais, eu tô bebendo. Uma vez ele estava lá por casa, agora eu vou fazer um relato de casa. Ele estava namorando aí, daí
caminhava, aí eu parei, não, você precisa comer alguma coisa. Aí eu parei lá naquele Reis Lanches ali, pra pegar uma bunda, um negócio pra ela. Aí ela ligou pra Drancy, aí Drancy doida. Esse, minha filha morreu com o pé doido. Olha, eu nunca vi, vai ser a primeira pessoa que vai comer com 3 doses de pé grossa e tal. Aí, hoje ele foi muito engraçado. Não, eu disse pra ele, eu tô indo com um alcoólico. Ele falou, mas quem tá indo? Então assim, não fala. Eu falei, mas eu tô precisa tomar um café, ela não come mais. Mas Por deixa eu exemplo, falar. precisa tomar um café só da tarde ou de manhã, isso gera uma rebordosa lá de Eu não noite. durmo, eu já virei noite, 5 horas da manhã. Gente, isso aí é que você falou da Ritalina. A gente conhecer o nosso organismo, eu, por exemplo, a gente tem que saber o que desestressa a gente. Por exemplo, eu conheço pessoas que andam de bicicleta, compraram uma bicicleta e chegam todo dia de serviço e tem aquele trabalho, tirar a roupa, botar o capacete, botar não sei o que e lá. As cidades que estão se adequando a isso. As cidades da Europa, em que pessoas largam o carro. Porque o carro desestressa, não tem estrutura para tanto carro. Eu vou a pé do serviço, eu volto a pé para casa. Então, assim, as sociedades, elas estão entendendo a importância de você desestressar. Eu conheço cidades que tem planejamento urbano de praças inteiras com atividade física grátis. Porque eles reconhecem que a qualidade de vida da população é um item essencial para evitar o abarrotamento do SUS. Um monte de gente que, porque faz atividade física, não está lá com a pressão arterial alterada, com diabetes descontrolado. Por quê? Porque a qualidade de vida dela é melhorada com a atividade física. E o prefeito investe, o governador investe. Isso acontece, não é só no Brasil. Então, assim, cidade, exatamente. Roma e Firenze, cidades milenares, completamente adaptadas para andar de bicicleta lá pela cidade inteira. Aí eu fico impressionado. Grandes capitais, nós, São Paulo, não é adaptado à cidade. O Rio não é. O prefeito quer fazer, o povo fica assim. Não quer, mas tu vai para o mundo civilizado, cidades históricas, eles arranjam espaço aqui, vai andar agora, é isso Tem a estreiteza das o roda a Firenze inteiro de bicicleta, roda na Roma, incrível, de bicicleta. E tem na ciclovia. E tem um nível de civilização para as pessoas entenderem que as outras têm o direito de fazer isso. Eu, por exemplo, eu tenho visto aqui em São Luís, o prefeito fez um monte de pracinha com uns equipamentozinhos, né, de ginástica. O problema é que ele está aqui malhando é assaltado, aí tem o outro, né, que é a segurança pública, que interfere na qualidade de vida, que a gente deixa de ir a pé porque tem medo de ser assaltado. Eu conheço gente que fazia Cooper e não está mais indo. Não tá mais. Porque foi assaltado, voltou para casa. Entendeu? Então a gente precisa entender que a cidade tem que se adequar às necessidades modernas, e uma delas é a qualidade de vida através disso, do esporte. Gente, sair à noite, depois que você chega, uma coisa que às vezes eu gosto de fazer, sair para um lugar para passear, lanchar fora. Você desopila antes de chegar em casa para poder descansar. Por quê? Porque o dia é cansativo. Então, essas necessidades, elas têm que ser vistas pelos governos, porque são qualidade de vida. E como o governo gastar com outras demandas. Agora, com isso que você falou, isso é uma questão também de cada um descobrir aquilo que, por exemplo, o caso do Marcos é culinário. No meu caso, por exemplo, é música. Eu chegar em casa, cansado, pegar a guitarra lá, tocar um Ronaldinho. Então, acho que cada um tem que sair também. No caso dele é uma maçã, entendeu? Então, volta para a questão subjetiva de vocês. Mas eu acho que é Netflix. Netflix. Eu assisti tudo que tem no Netflix. Tudo. Tem muita coisa. Eu fico todo dia procurando, não tem mais nada. Nossa. Então, assim. E que vocês, no caminho do vestibular, têm que procurar uma distração, seja religião, que o pessoal vai atrás, seja sexta-feira que todo mundo quer assistir minha aula, porque ela tem que cozinhar com o marido, eu digo que o marido é só minha filha. Valendo, eu sou casado, vou cozinhar. Valendo. É a prática do esporte, né, Marcos? É a prática do esporte, porque eu fico muito tensionado com uma coisa só, com um objetivo. Vocês, no meio de 10 matérias, vocês têm que ter um desempenho espetacular em 10 matérias. É fácil isso? Não. É medicamentoso se vocês não conseguirem isso? Não, é estudo mesmo. Mas tem que ter uma distração. Ela está sempre uma dúvida. Bruna e Lucas são um casal de feios do Evolução. Ela é linda e o outro descarrega. Eu vivo dizendo, da aula de biologia, de mutações, que o menino depois a próxima vai ser para nascer um menino feio. Né? Enfim, o que acontece?
acontece? A distração é uma paquera, um namoro. Isso é relaxante. Mas não pode namorar enquanto está estudando. Pode. Encontrando uma pessoa legal, pode. Tranquilo. Namorar nessa vida de redes sociais é até pior, porque tu ficar por ficar, ele começa a focar tanto no teu ouvido que é complicado. Mas cada um tem. Para a qualidade de vida, enquanto eu consigo o meu objetivo, não é só para depois, não. Porque eu tenho uma gama de amigos e ex-alunos médicos que não tem qualidade de vida nenhuma. Gente, a profissão que menos qualidade de vida tem. Qualidade de vida nenhuma. Bom, isso é muito estranho, eles mas não. saem de formar, eles querem dar plantão, eles querem a carbono, e pronto, qualidade de vida. Se a gente for ranquear, Marcos, a nossa profissão está na lista dos 10 mais estressantes, com menor qualidade de vida. O professor, o vendedor, o médico. Eu lembrei agora do Boaventura de Souza Santos, que é um antropólogo português, escreveu um livro chamado Alice através do espelho. Eu acho que no fundo, nós ainda queremos muito aquele mundo de Alice, no glamour do médico, na roupa branca que não suja, no status, no dinheiro. Eu acho que poucos têm efetivamente a compreensão exata do que é aquela vida. Se você tem, mesmo assim, eu quero ser pronto, você nasceu para ser isso. Assim como há destemperos na vida do magistério, por exemplo. Mas nós temos convicção de que é isso que nós queremos. Entendeu? Alguns até abdicamos de outras carreiras em prol disso. Por quê? Porque é uma vocação, de repente. Talvez. Mas eu acho que muitos ainda creem nesse mundo de Alice. Né? A realidade contradiz isso, mas a pessoa Dentro dessas profissões é um desafio ter qualidade de vida. Ser feliz dentro da profissão. Eu acho que é um desafio hoje para toda profissão. Se a gente perguntar assim, por exemplo, a gente olhar, fulana é médica, ele tem 70 mil de salário, vamos pensar. Mas, você é feliz? Tem as ressalvas. É uma pergunta difícil que ele vai levar alguns segundos para responder. Talvez não responda. E o professor, Lorena postou um negócio no Facebook recentemente. Professor sobrecarregado. Ele é psicólogo, ele é professor, ele é um pouco pai, se é mulher é um pouco mãe. Entendeu? É um pouco humorista. Assim, ele tem que ser multifuncional. Mas aí entra a grande questão. O prazer de fazer algo dentro daquela profissão é suficiente no mundo capitalista, porque não ganhar dinheiro, mesmo fazendo o que se gosta, tem levado muita gente que já está formada a voltar para cá. O ideal é buscar. Então, o equilíbrio entre uma boa carreira e um bom salário, eles teoricamente seriam uma receita de qualidade de vida dentro da profissão, né? Nem todo mundo vai alcançar. Aí, para mim, a dificuldade não sabe lidar com a derrota, né? O fracasso. A gente não quer ser esse fracassado. Eu vejo que como não há uma determinação, um valor objetivo, conceitual de qualidade de vida, achava que era uma música. Então, você vê o mínimo de interpretação de harmonia. Acho que são as três palavras que fecham o slide e que servem para ilustrar toda a discussão que a gente teve hoje. Independente de ser critérios subjetivos, objetivos, aquilo que a sociedade espera que eu faça, ou aquilo que eu tenho, meu desejo pessoal, minha função, meu impulso de fazer aquilo ali. Acho que tem que haver isso, uma harmonia, um equilíbrio entre esses dois fatores. E não só entre esses dois fatores, mas entre estar bem emocionalmente, espiritualmente, inclusive, fisicamente, mentalmente. É por isso que passa por essa discussão sobre o qualidade de vida. Qual foi o brinde que eu fiz desse tempo? Nossa vida, A nossa saúde física, mental, espiritual, intelectual e sexual. E sexual, verdade. Eu acho que aí esse meu brinde, que é costumeiro, resume aí o que seria de qualidade de vida. Essas saúdes, né? Do corpo, da alma, do espírito, da mente e do sexo. É isso. E, bom, voltando um pouquinho para vocês, porque essa aula muito fala de pessoas, nós lidamos com pessoas, pelo narcisismo que existe dentro da gente fala do que a gente faz para buscar a qualidade de vida, do Netflix, a comida e a bebida. Então, que cada um de vocês, nesses 3 meses e um pouquinho que faltam nos vestibulares, no ano de vestibulares que tem 3 meses, 4 meses que faltam, vocês têm que buscar boa alimentação, não adoecer, boa alimentação. Boa alimentação não é suplementação. Vai vir uma geração depois aí de consequências em relação. Tudo lascado. Vai vir uma consequência aí dessa alimentação direcionada. Que a partir do momento que um aminoácido
neurotransmissor, esse neurotransmissor te dá saciedade, que aquilo que está fazendo tá bom, pronto, vai continuar fazendo. É tipo êxtase, vai te dar saciedade, que tu está acordado e está bem, tu está numa rede, pronto, vai continuar bebendo. Até que algo aconteça, espero que não aconteça. Cuidem de vocês, cuidem da alimentação de vocês, para não, entre outras coisas, não adoecer. Procurar não tem jeito, às vezes a gente estuda repetidamente tanto um assunto que a gente não consegue entender porque a gente não parou. O cérebro, ele precisa de você parar, para, respira e retoma. Para, respira e retoma. As pausas. Para, as pausas. Para eu E sobreviver. esses 15 dias aí que a gente vai dar de férias, que a gente pensa assim, poderia ficar direto. Não. Pausa. A gente não tem, eu já pensei, não tem ousadia que em São Paulo faz. A maioria dos cursos em São Paulo, eu cheguei em outubro, ao mês vestibular eles fazem uma semana de saco cheio. É semana de saco cheio. Ou tu viaja, ou então tem eventos no próprio cursinho, ou então não tem nada, tu viaja, tu vai fazer, ou só festa. Semana de saco, mas para, só mistura e depois nós vamos. E depois a gente continua. Então, a nossa pausa, nós não conseguimos chegar nessa ousadia de parar um mês, é uma prática. Eu não tenho coragem. Né? 15 dias também para mim é um número máximo. Eu não tenho coragem de chegar lá em setembro, dizer para lá, em outubro, gente, vamos parar uma semana aí. Porque eu já estou no nível de adrenalina também. Eu faço tudo para distrair o aluno. Mas deixa eu te falar, esses cursinhos que param, eles têm muita razão. Tem. A gente para. A gente para, mas está parando agora. A gente... E eles não param em julho. Eles continuam. Eles continuam e param só lá na semana. Pois é. Do vestibular. De repente esse modelo seja interessante, porque tudo é cultura. Aqui a gente ainda tem a cultura de julho ser o mês de férias, embora não seja mais. A gente ainda não entendeu isso muito bem. Os meninos que chegam no segundo e terceiro ano, por exemplo, terceiro infantil, tem uma semana só, os outros colégios, aí a pessoa diz assim, pô, eu não vou ter férias. A falta de férias, ela afeta diretamente a qualidade de vida. Eu estava vendo outro dia um artigo sobre isso. Algumas profissões já são aluno não mais. Tem profissão que não tira, gente de profissão que não tira férias há 10, 15 anos. Às vezes a gente pensa assim, nós vivemos num país ruim, mas nos Estados Unidos, raríssimas são as profissões que têm um dia de férias. Sim. Ninguém para. E você tem 15 minutos para almoçar. Não é negócio de 2 horas de almoço como tem aqui, que a CLT garante, tantas horas semanais, no máximo, tudo de jornada. Vai trabalho. A mulher acabou de dar a luz, por isso que ela tem que ter a criança no parto normal, ela já volta para o ofício imediatamente. Você vai ficar 6 meses, negócio de licença maternidade. Não existe isso lá, não. Eu acho que às vezes ele está num país até bacana de perto do. Não, com certeza. Essa cultura de não ter férias vem muito daí também. A gente está importando essa ideia. Vai chegar um momento que nesses 10 dias a gente vai ter. Agora é o seguinte, não tem férias, mas em compensação, vários países europeus, na sexta-feira já tem semana. Então, sexta ou sextou. Para nós é um sexto empregado. Você tem um sábado é trabalho. Vocês vão hoje, né? Certo, gente? Então é isso, são 4h20 já. A gente conseguiu garantir as 2 horas aí, né? Espero que vocês tenham gostado da experiência. Fico com convite para novas aí. Fiquem atentos no segundo semestre, a gente vai divulgar sempre novos temas, novos A gente alunos. está encerrando hoje para vocês. A gente vai voltar daqui a, vamos dar 10 minutinhos de intervalo. 4h30 a gente pega o mago, volta, vamos aplicar um simulado bem bacana. Que anotou. Você vai poder usar suas anotações. Não vai poder usar nem celular, nem relógio, tá? Nesse simulado agora que vem. Então, vocês vão sair, beber um café, uma água, voltar. A gente até 6 horas pro simulado. Eu agradeço vocês pela... Rafael pela... Parece que é o primeiro sucesso para vocês, essa caminhada.